Nós estamos estudando sobre estatística. Nós vimos que a estatística ela surge juntamente com uma ferramenta que auxilia o Estado a manter a organização do seu povo. Então, ele faz a contagem, faz o censo das pessoas e também consegue organizar estruturas através desses censos. Nós vimos também que a estatística ela significa a coleta, organização, análise de dados. E que esses dados eles podem ser quantitativo ou qualitativo. Quantitativo, quando eles expressam uma quantidade, ou seja, um valor numérico, e qualitativo, quando ele expressa uma qualidade, bom, regular, ruim, assim por diante. Depois de fazer essa pesquisa, organizar os dados, coletar eles e fazer todo o processo de separação do que é quantitativo, qualitativo e tudo mais, você precisa apresentar essa pesquisa. E essa apresentação ela é feita por duas formas, ou tabelas ou gráficos. Então, as tabelas e os gráficos são formas dinâmicas para apresentar uma determinada pesquisa, que é muito comum nós vemos isso no nosso dia a dia, através de análise nos jornais, revistas e outros meios. Entendemos também que existem alguns conceitos ou fundamentos dentro da estatística. O conceito de população, que quer dizer o conjunto de tudo que está sendo pesquisado. Essa população não quer dizer diretamente que são pessoas, mas sim aquilo que está sendo objeto de estudo. A amostra. Muitas das vezes é impossível que você pegue toda a população, todo o conjunto de elementos e faça uma pesquisa. É impossível, por exemplo, fazer uma pesquisa com todas as pessoas de um país. Então, o que você faz? Você pega uma amostra. Uma parte dessas pessoas vão fazer a pesquisa diretamente. Essa parte dessas pessoas nós chamamos de amostra. Nós temos as variáveis, ou seja, são as características que aquela amostra, aquelas pessoas ou aqueles objetos que estão sendo de pesquisa, eles apresentam, que pode ser variável qualitativa e quantitativa. Um exemplo de variável quantitativa: idade, preço. Um exemplo de variável qualitativa: grau de escolaridade ou satisfação de um tipo de atendimento, bom, ótimo, regular. Nós temos também o conceito de frequência absoluta. Frequência absoluta é o valor exato, o número de vezes que uma determinada variável é citada. Exemplo, se eu estou pesquisando a altura de alguns alunos, quantas vezes aparece pessoas com 1,60 m? Isso é frequência absoluta. Frequência relativa, ela é apresentada através de uma porcentagem. Você faz essa porcentagem dividindo o valor da frequência absoluta daquela variável que você está trabalhando, dividido pelo total de pessoas ou total de elementos que fizeram parte daquela pesquisa, e multiplica por 100, e aí você vai ter essa resposta em porcentagem. Estudamos também que para apresentar dados, muitas das vezes nós utilizamos a média aritmética simples, ou simplesmente média. Como nós calculamos a média? Você soma todos os valores que estão sendo dados, ou seja, nós estamos trabalhando aqui com variável quantitativa, e divide pela quantidade de valores. Exemplo, ao final do ano letivo, eu vou calcular a média dos alunos. Como eu vou fazer esse processo? Eu vou somar a primeira nota do primeiro bimestre, a nota do segundo, a nota do terceiro e a nota do quarto. São 4 notas que eu irei somar, então o que eu vou fazer depois disso? Eu irei dividir por 4 e ver se o aluno atingiu a determinada média, se então ele está aprovado ou não aprovado. Estudamos que os gráficos eles têm vários tipos. Nós temos gráficos de coluna, gráficos de barra, gráficos de linha, que também pode ser chamado de gráfico de segmentos, gráfico de pixel, gráfico de setores, ou gráfico circular, que quer dizer a mesma coisa, histogramas e pictogramas, entre outros gráficos. Cada um ele é utilizado para trazer informações de uma forma diferente. Também aprendemos o conceito de probabilidade, que nada mais é do que
um conceito de chances de algo acontecer, de um evento acontecer. Como você faz para calcular a probabilidade de alguma coisa acontecer? Divide os números de casos favoráveis pelo total de casos possíveis. Se você quiser a resposta em fracionário, na forma fracionária, basta deixar do jeito que está. Se quiser na forma de porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, eu quero saber qual é a probabilidade de se escolher ao acaso um aluno e ele esteja com uma roupa azul. Você vai contar quantas pessoas naquele grupo todo está com roupa azul. E vai dividir esse número de pessoas que estão com o grupo que está de roupa azul pelo total de pessoas que está sendo ali pesquisado. Assim, você vai ter a probabilidade em forma fracionária. Caso você queira em porcentagem, você pode multiplicar por 100. E aí você vai saber se é 5%, 10% e assim por diante. Compreendemos também a introdução do princípio de contagem. Esse princípio de contagem, ele trabalha com as possibilidades de algo acontecer, com semelhança aqui na probabilidade. Qual é os princípios de contagem que nós temos? Princípio aditivo e princípio multiplicativo. Como a própria palavra diz, no princípio aditivo você vai somar e no princípio multiplicativo você vai multiplicar os valores que são dados. Como eu posso diferenciar um princípio multiplicativo de um aditivo? No multiplicativo, você utiliza o e. No aditivo, você utiliza o termo ou. Então, no multiplicativo, quando você tem um exemplo, você precisa de uma coisa e outra coisa. Exemplo: quantas possibilidades eu tenho para sair de casa com um tanto de sapatos, tanto de calça e tanto de blusa? Observe que você tem que usar tudo ao mesmo tempo. Então, é calça, é camisa e é sapato. Então, princípio multiplicativo, você multiplica a quantidade de cada um. E ou, eu quero sair de uma cidade e ir até a outra. Eu tenho 5 caminhos diferentes. Então, é um caminho ou outro caminho. Eu não posso ir em todos os caminhos ao mesmo tempo. Então, você soma. Assim, nós diferenciamos os princípios. E agora, ficou alguns exercícios para vocês resolverem. Nosso primeiro exercício é na página 318, exercício de número 1. Nós vamos iniciar essa correção. O primeiro exercício, número 1, fala: o que é censo? Censo é uma pesquisa que faz a contagem da população, além de verificar onde e como vivem as pessoas. Observe que o censo, ele faz uma pesquisa para contar populações de uma região, mas além disso, eles fazem outros tipos de perguntas. Então, ele faz perguntas do modo de vida das pessoas. Ele faz alguns outros questionários. Questão número 2, página 318, nosso próximo exercício. Como se dá a coleta de dados feito de forma direta e da indireta? Na coleta de dados feito da forma direta, o pesquisador entrevista as pessoas. Então, a coleta direta, geralmente você muitas vezes está na rua e tem algumas pessoas lá com pranchetas e elas vão te fazer algumas perguntas. Ou então elas vão até as casas das pessoas e fazem as perguntas. Essa é a coleta de dados direta. É o pesquisador e alguém sendo entrevistado por ele. Já a coleta de dados indiretas, ela é feita através de documentos ou informações públicas. Isso acontece muitas das vezes através, por exemplo, do registro da violência. As pessoas sabem fazer um dado, um gráfico sobre o registro da violência através de informações publicadas, através de documentação do judiciário que fala o número de pessoas que sofreu algum tipo de violência. Assim também como, por exemplo, o nome de pessoas. Ao final do ano, geralmente eles fazem uma pesquisa e falam:
Esse ano registrou-se mais crianças com certos nomes. Eles não perguntou às crianças que nasceram, eles fizeram uma pesquisa através de documentação, ou seja, pelo hospital, ou seja, pelo cartório civil. Então, a pesquisa indireta, a coleta de dados indireto, ela é feita através de documentos e informações publicadas. Nosso próximo exercício, página 318, número 3. Cite 3 exemplos de notícias em que você pode encontrar gráficos. Notícias sobre eleições, nós estamos em um ano político, então, geralmente, quando você vê um jornal, você sempre vê a análise sobre a porcentagem de eleitores que estão dizendo que vão votar em certos candidatos. Nós temos também muitos gráficos relacionados à população, então vocês vê geralmente em jornais, tanto escrito como na televisão ou em outras redes, na internet, falando sobre determinadas populações, análise dessas populações, questões econômicas, questões culturais, tudo você vê através de gráficos. E também informações relacionadas à saúde. Então, todos os dias que você vê através de um veículo de informação, você vai ver alguma questão relacionada, por exemplo, à Covid-19. E geralmente as informações ela é dada através de gráficos. Porcentagem de pessoas que estão infectadas, porcentagem de pessoas que contraiu e melhorou, quantidade de pessoas em cada país que foi contaminada e assim por diante. Nosso próximo exercício, na página 319, é o exercício de número 4. O exercício diz: a dona da sorveteria 40 Sabores fez uma pesquisa e constatou que 100 dos seus clientes tinham preferência por 5 sabores exóticos que ela oferecia. Veja a pesquisa e responda. Analise que a pesquisa ela foi nos falada através de uma tabela, composta por 2 colunas. A primeira coluna você tem os sabores e a segunda coluna você tem os votos que as pessoas falaram e o total, que são 100. Bom, os sabores são tapioca, teve 37 votos, graviola, 21 votos, açaí, 13 votos, Romeu e Julieta, 14 votos, cupuaçu, 15 votos, totalizando uma pesquisa com 100 pessoas. Letra A. Qual é a preferência dos clientes da sorveteria? Ou seja, qual foi o sabor de sorvete mais votado? Tapioca recebeu 37 votos. Então, a resposta da letra A, tapioca. Letra B. Qual a diferença entre o mais votado e o menos votado? Bom, o mais votado, nós já sabemos que é a tapioca. O menos votado foi o açaí. A tapioca recebeu 37 votos e o açaí recebeu 13 votos. Então, nós temos que fazer aqui uma subtração entre esses valores. 37 menos 13, 7 menos 3 é 4, 3 menos 1, 2. A diferença é de 24 votos. Questão número 5. Questão letra C, aliás. Qual é a porcentagem dos clientes que votou em cupuaçu? Ele quer o valor em porcentagem, mas nós temos aqui a quantidade de pessoas. Das 100 pessoas que votaram e que foram pesquisadas, 15 optaram por cupuaçu. Vamos calcular aqui a porcentagem. Ou seja, como nós já aprendemos sobre frequência absoluta e frequência relativa, nós vimos que a frequência relativa ela é dada através de uma porcentagem. E como nós fazíamos para calcular a frequência relativa?
Você vai fazer a frequência absoluta, que é o número de pessoas que votaram naquilo que você quer. No nosso caso, nós queremos sorvete de cupuaçu, nós temos 15 pessoas. Dividido pelo total de pessoas que fizeram parte da pesquisa, 100 pessoas. Se você quer a resposta em porcentagem, então basta multiplicar por 100. Ficamos com 15 dividido por 100 vezes 100. Como você tem um 100 que está multiplicando um dividindo pelo outro, você pode cancelar os dois e sobra apenas 15, ou seja, a porcentagem é de 15%. Observe que você também poderia ter dividido ou multiplicado primeiro. Aqui não faria diferença. Nosso próximo exercício é na página do 323, exercício de número 5. O exercício diz: a tabela ao lado mostra o número de alunos matriculados em uma determinada região do Brasil, no ensino médio. Construa um gráfico de colunas para representar os dados. Você tem duas colunas aqui, nessa tabela. Uma que mostra o ano e a segunda que mostra o número de alunos matriculados. No primeiro ano, 546. No segundo ano, 328. No terceiro ano, 280. Total de alunos, 1.154. Basta construir o gráfico com essas informações. Você precisa simplesmente fazer os dois eixos, como nós já aprendemos sobre fazer gráfico. No primeiro eixo, o eixo X, nós vamos escrever aqui os anos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E no segundo eixo, a quantidade. O primeiro ano, 516, o segundo, 328 e o terceiro, 280. Concluímos o nosso exercício de número 5. Nosso próximo exercício é o exercício de número 4, número 6, da página 324. Observe o gráfico a seguir e responda. Observe, nós temos aqui um gráfico, o título, quantidade de pessoas que visitaram o parque. E temos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Letra A. Em qual dia da semana houve maior quantidade de visitantes? Observe a coluna azul claro, que ela é a maior de todas e obtém o maior valor. Então, essa é a nossa resposta. Sexta-feira, resposta da letra A, com 804 pessoas. Letra B. Em qual dia da semana houve menos visitante? Nós temos aqui a coluna roxo, clarinho, quase um lilás aqui, 446. Segunda-feira, resposta da letra B. Letra C. Quantas pessoas ao todo visitaram o parque nos 5 dias? Bom, então nós vamos somar os valores de cada dia da semana. 446, mais 732, mais 655, mais 491, mais 804. E assim nós vamos saber o total de pessoas. Somando, nós temos, primeiro, 446 mais 732, 6 mais 2, 8.
4 mais 3, 7. 4 mais 7, 11. 1.178 mais 655. 8 mais 5, 13. 1 mais 7, 8. 8 mais 5, 13. 1 mais 1, 2. 2 mais 6, 8. E repete 1. 1.833 mais 491. 1 mais 3, 4. 3 mais 9, 12. 1 mais 8, 9. 9 mais 4, 13. 1 mais 1, 2. 2.324 mais 804. 8 mais 8. 4 mais 4, aliás, 8. 2 mais 0, 2. 3 mais 8, 11. 1 mais 2, 3. Total de pessoas que visitaram o parque, 3.128 pessoas. Concluímos assim o nosso exercício de número 6. No nosso próximo vídeo, nós continuaremos a correção dos nossos exercícios.